Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Olha aqui, estamos juntos mais uma vez, e hoje por um motivo muito especial. Sim. Estamos trazendo aqui um autor de um livro que está saindo agora pela editora Alfabeto. Livro esse que fala sobre xamanismo, a história do xamanismo, vai poder fazer com que você aprofunde mais no tema do xamanismo. Esse autor que é o Wagner Frota, que já tem outros livros de xamanismo escritos, e está aqui hoje com a gente para falar sobre o lançamento desse livro, que vai estar lá na Mystic Fair, dia 11 e 12 de dezembro, no stand da editora Alfabeto. Você vai poder acessar, vai poder comprar o livro lá. Se você não puder ir na Mystic Fair, não tem problema. Entra lá no site da editora Alfabeto. Lá você vai conseguir adquirir o seu livro. Estamos a Mystic Fair de 2021. 2021, dia 11 e 12 de dezembro, lá no São Paulo Expo, antigo Centro de Exposições da Imigrantes. Então, sem mais delongas, já vamos conversar, vamos bater um papo, vamos conhecer um pouco mais sobre essa obra, esse trabalho, um pouco mais sobre o autor. Então, com vocês, o Wagner Frota, que está aqui do meu lado. Aê, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho o canal de vocês já legal. por pouco mais de 6 meses. Aproveitei muito aqui durante a pandemia, né? Tenho aprendido bastante. Que bom, que maravilha, que bacana. Conversando com alguém, já conhece um pouco aqui a dinâmica do canal. A bagunça. Wagner, vamos começar, como diz o outro, vamos começar do começo. Como foi que você entrou nesse mundo do xamanismo? E até já dando uma palhinha do que é o xamanismo. Boa, né? Como você entrou e o que é, vamos lá. Bem, eu entrei meio que por acaso, né? Apesar de ter sido uma pessoa altamente mística desde minha infância, né? Eu fui criado dentro do kardecismo e lá para a minha adolescência eu comecei a participar dos Rosa Cruz, né? Na MORC, aí fiz até o 13º grau. E quando eu me formei, eu resolvi, botei uma mochila nas costas, né? Isso em 89, e fui para a Europa. Eu ia fazer um pós-graduação lá, que terminou não dando certo, então já que estava por lá mesmo, vamos caminhar, né? E fazer o caminho de Santiago de Compostela. Aí. E eu comecei na parte francesa, em Portbou, nos Pirineus franceses, né? E comecei aí andando sozinho, a trilha toda fazendo só. E quando eu cheguei em Eunate é um templo, uma igreja, né? Bem no estilo romano, inclusive. Eu encontrei um basco, né? Um senhor basco, o Dom Chabi. E a mãe dele é da Finlândia, da etnia Sami, e ele é basco mesmo, né? Como o pai dele também. E começamos a caminhar juntos. Na conversa, na nossa troca, né? Ele falou que ele era um praticante do xamanismo basco, né? E também do Sami, que são conhecidos também como os lapões, né? Apesar que eles não gostam desse nome, que é um nome ocidentalizado. Uhum. Eles consideram meio pejorativo, né? Ou seja, ele é a terra do Papai Noel. Aí ele começou a conversar comigo, né, sobre a tradição xamânica deles, né? Percorremos 800 quilômetros, né? Caramba. 850 quilômetros no total, mas com ele foi 800 quilômetros. Deu para se conhecer bem, né? Deu para fazer uma amizade, bastante, né? Mais de 3 semanas de caminhada. Chegamos a Santiago de Compostela, não entramos na catedral, como todo peregrino faz, né? Eles se defumam, tudo. Nós continuamos, que ele falou, nós vamos até Finisterre, que é o caminho original. Uhum. Aí Finisterre, no final da Galícia, a gente chega assim num abismo, a gente pode dizer que é um abismo. A gente chega na montanha, tipo uma mesa bem reta, e que você vê ali a terra. Uhum. Acabou a terra, você vê o mar, na verdade. Acabou ali, é um precipício e o mar. E ali ele resolveu fazer uma fogueira, uma grande fogueira. Aí, vocês estavam só vocês dois? Só eu e ele. Legal. Encontrou várias pessoas no mesmo caminho, mas a gente passou 3 semanas sozinhos, né? E ele resolveu fazer uma fogueira, ele queria fazer um rito, né? Ele falou, isso aqui é uma espécie de um rito iniciático. Não é um rito iniciático porque não é um rito iniciático. Então, exatamente. É uma pequena amostra, vamos dizer. Então, eu vou te mostrar como é que os xamãs da minha tradição, né, da etnia da minha mãe, né, eles apresentavam um novo ser, né, para os espíritos da natureza, os espíritos cósmicos, né. E aí ele mandou tirar a roupa, ele tirou a dele também, fizemos a fogueira, ficamos os dois pelados de madrugada. Isso era o início de primavera, ou seja, ainda estava frio, ainda tinha um inverno europeu. Eram noites assim de
de 0 graus, 5 mais ou menos, noites frias ainda, e ele tirou um pequeno tambor, né? Inclusive, tipo esse meu tambor aqui atrás, que é um tambor Sami também, que vocês estão vendo aqui atrás. Legal. Aí ele começou a tamborilar e cantar. E disse, vamos dançar, vamos dançar. E ficou tocando. Literalmente dançando pelado em volta da fogueira. Exatamente. Como faziam os xamãs originários da Sibéria. E também da Finlândia. Tá? Porque eles, para entrar em estado xamânico de consciência ampliada, eles dançavam pelados. E com isso, hiperventilava o cérebro e eles entravam nesse estado xamânico. Entendeu? Eles usavam também a planta de poder, a planta mestra, que na verdade é um fungo, né? É a Amanita muscaria, né? Aquele fungo vermelho com bolinhas brancas. Entendeu? Que é bem caricato, né? Hã? É bem caricato, né? Aquele cogumelo bem icônico, assim, né? Que é o que foi exatamente ele que deu origem à roupa de São Nicolau, que é o Santa Claus, o Papai Noel. Por isso que o Papai Noel usa vermelho com branco. E dá presentes. E o xamã distribuía uma espécie de chá de cogumelos para os participantes. Papai Noel é um grande cogumelo. Olha aí que maneiro. Sensacional. Deve ter ligação com aquele vídeo que a gente fez de um autor que escreveu um livro dizendo que Jesus era um cogumelo. Que os apóstolos bebiam esse chá da Amanita e viam Jesus. Olha que coisa. É interessante, legal. Essa prática do cogumelo já é uma prática... já é uma prática comum, ou antes eles nem usavam uso disso? Era só a dança mesmo e o tambor que levava eles a um estado de consciência? Originalmente era só a dança, os tambores, e também alguns ficavam com as vestimentas, né? Porque eles usavam as vestimentas de pele, né? De rena, ou de urso, né? Por causa da região, e eles usavam sinos nessas roupas, nesses trajes. E, junto com o tambor, os sinos, ficava aquela sonoridade, né? E a pessoa vai ficando, vai dançando, vai entrando, entrando num estado alternativo, né? No caso, seria um estado xamânico de consciência ampliada. Aí, o xamã, vamos dizer, dependendo, porque eles usavam a planta mestra, o cogumelo, mas em ritos de cura, porque aí ele fazia uma viagem mais profunda, né? No caso de algum roubo de alma da pessoa que estava enferma ou não, né? Ele tinha que recuperar. Aí, então, ele usava isso, que, vamos dizer, é uma palavra meio inconveniente, mas seria mais como um atalho. Em vez de esperar todo o processo para entrar no estado, com a dança, com o negócio, ele fazia... Vamos cortar o caminho aqui. Então, com cogumelo, em 20 minutos, 30 minutos, a gente já está... Né? Tem uma urgência, né? Tem uma urgência aqui que não dá para esperar muito. Tem o seguinte, o cogumelo tem que ter cuidado, tá? Não é qualquer um que vai chegar lá e vai comer o cogumelo, que vai fazer um chá de cogumelo e tomar. Não. Inclusive, reza a lenda que diziam que o xamã tomava o chá e depois ele urinava, e a urina dele que ele distribuía para os participantes. Ele que filtrava. Para ser uma versão mais fraca, mais controlada, mais filtrada, para não... Isso reza a lenda, né? Agora, quando vocês me perguntaram, vocês falaram exatamente da origem do xamanismo, né? Isso. Para mim, principalmente, né, ele é a expressão mais arcaica da espiritualidade do Homo sapiens. Tá? Estudos comprovam que no Paleolítico, há mais de 50 mil anos, já existiam pinturas em cavernas de xamãs. Foi encontrado, por exemplo, eu cito no livro, na colina de Pavlov Hills, né, na República Tcheca, foi encontrado, datado de carbono 13, uma xamã, mulher. Encontraram ela com a vestimenta de raposa, né, através do esqueleto, ver que é uma mulher, né, e a raposa é uma mensageira, é um espírito aliado. De lá para cá, a tribo de caçadores, no caso, porque o xamanismo ele surgiu em tribos de caçadores. Ainda não existia, por exemplo, o povo agrícola, né? Eles não sabiam, eles estavam conhecendo o mundo, né? Por exemplo, o trovão, eles se assustavam, corriam para a caverna, né? Caiu um raio, não sabiam o que era aquilo, até que um raio atingiu um galho, surgiu fogo, né? Passaram a ter a consciência das coisas, né? Começaram a observar as estações. Aí começaram o período agrícola, né? Por isso que tem os grandes festivais
Na bruxaria também tem, tradicional, né, que são os solstícios, os equinócios, né? Uhum. E no xamanismo tem muito isso. Né? E aí, por isso, as grandes festas que a gente realiza são nessas 4 datas, principalmente, que estão ligadas às 4 direções também. De forma geral, o xamanismo tem objetivos específicos ou em comum, porque a gente sabe hoje em dia que tem vários, né? Do que a gente chama de xamanismo, tem objetivos, porque tem muito da ideia do não, é procurar o animal de poder. Não. O que é? O que se faz e o objetivo? O xamanismo eu encaro como um caminho, tá? Como uma trilha de autodesenvolvimento, no qual a pessoa se mantém em harmonia com a mãe natureza e com todos os seres que habitam ao redor. Não tem assim um objetivo como assim as religiões. Que objetivo tem, por exemplo, o catolicismo? Né? Essa pergunta a gente não tem uma resposta assim definida. Que objetivo tem o judaísmo? Né? É uma filosofia de vida. Tá? Uhum. Xamanismo, eu sempre, até no livro eu falo, não é uma religião. Tá? Muita gente encara como religião. Religião vem de religare, então de fazer uma conexão. Mas esses povos, eles sempre tiveram essa conexão. Ou seja, o xamanismo sempre manteve essa conexão. Então, ele não pode ser definido como uma religião. Tá? E, por exemplo, religião tem dogmas. Né? Dentro do xamanismo não existe dogmas. Apesar de hoje em dia, com o surgimento do neo-xamanismo, a influência da nova era, e essas miríades de xamanismo que existem por aí afora, termina havendo, né? Porque o pessoal, inclusive, está dizendo agora que tem o xamanismo universalista, que fica puxando diversos panteões, jogando tudo dentro do xamanismo. Uhum. Tá? Inclusive, eu falo no meu livro, eu gosto de diferenciar. A palavra xamanismo, para mim, eu diria no plural, seria as práticas espirituais de todos os nativos, vamos dizer, por exemplo. Não vamos falar nativo, vamos falar dos pagos, do paganismo. Uhum. Né? Então, são as práticas espirituais deles. Mas aí cada prática dessa, ela vai ter um objetivo dentro daquela cultura, então. Por exemplo, os celtas de repente, conversar com seus antepassados. Os xamãs da Sibéria era o autodesenvolvimento, mas também trazia sabedoria ancestral. Isso a cultura acaba moldando um pouco como esse xamanismo se expressa, né? Sim, não só a cultura como também o ambiente geográfico. Os dois realmente moldam muito, direcionam. Por exemplo, no meu penúltimo livro, Xamanismo nos Andes, né, eu falo, nos Andes o pessoal é um povo agrícola, né? Não é um povo caçador. Uhum. Então, existe muita conexão com Pachamama, com a terra. Tanto que chamam Pachamama de Mãe Terra, que na verdade não é Pachamama, seria Mãe Cósmica, mas ficou como terra, porque Pacha quer dizer cosmo, mas também pode ser terra. Mas, por ser um povo agrícola, fica mais direcionado para ser Mãe Terra. Já os povos siberianos eram caçadores, os norte-americanos também eram povos caçadores, os povos das planícies. Né? E agora, cada um, por exemplo, quando Piotr Avanakun, que foi um sacerdote, que nos anos 1600, não sei precisar, no livro tem lá o ano certinho, 1600 alguma coisa, 1500 alguma coisa, ele estava, o czar tinha mandado ele para o exílio dele foi na Sibéria, lá com os Gurus, que é a tribo que originou o nome Samã, que da onde vem a palavra xamã. Samã vem xamã, que é aquele que vê no escuro. Então, ali ele observou aquele povo, né, começou a analisar, e surgiu a palavra xamanismo, exatamente em cima do Samã, que foi conhecido posteriormente, no século passado, né, através do livro da Marie Siklowski, é o nome da Marie Chaplitska. Chaplitska, exato. Chaplitska. Marianne, se não me engano. Isso, Marianne Chaplitska, era uma polonesa, né? A polonesa, exatamente, que ela esteve lá e foi ela que originou realmente, divulgou para o mundo o nome xamanismo, não o Mircea Eliade. Tá? Uhum. Inclusive, ela fez um estudo, o nome do livro dela, originalmente, chama Xamanismo na Sibéria. E aí ela conta como era a prática desse povo, né? E o principal que vem, a função do xamã. O pessoal confunde hoje em dia o xamã como curador. Uhum. O curador é uma das funções do xamã.
Ele é o sacerdote, é o líder espiritual, na verdade, né? Ele podia ser o chefe da tribo, o psicopompo, né? Leva um defunto, uma alma para o outro mundo, né? E ele também era um mediador em guerras, em brigas internas, né? Existe um cabedal de funções, não só o curador. Agora, por que ficou o curador? Exatamente porque nós temos uma influência muito grande dos norte-americanos. No xamanismo norte-americano, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, o xamã, inclusive, não é chamado de xamã. Ele é chamado de medicine man, né? Ou medicine woman. Né? E seriam, ou seja, traduzindo, seria o curandeiro. Né? Aí existe essa confusão. Lá a função deles é essa, realmente de curar. Ele pode também ser o sacerdote, né? Mas a função, lá eles já não eram chefes. Inclusive, eles eram considerados meio párias, assim, porque viviam afastados da aldeia, por exemplo. Eles ficavam meio afastados da aldeia, 1, 2 quilômetros, ou 3. O pessoal ia lá consultá-lo só. Tinha toda uma jornada até chegar. Exato. E ele, por exemplo, eles lá, alguns eram adivinhos, sonhadores também, né? Que recebiam as mensagens dos espíritos através de sonhos. Aqui na América do Sul a gente teve essa divisão também, né? Quando a gente pega uma nação indígena, você tem lá o cacique e o pajé. O pajé é muito mais com essa função religiosa e curadora, né? De curandeirismo, de pajelança, e o cacique sendo o chefe político, né? Exato. Isso deve ter sido provavelmente uma influência dos próprios norte-americanos, né? Dessas nações, provavelmente pelas linhas migratórias e tudo. Mantinham um comércio, né? Mesmo a gente desconhecendo assim, mas eles mantinham a conexão ou influência, né, de uma nação para outra, né, de uma civilização para outra. Você citou uma coisa que eu achei interessante, né? Tem todo o trabalho da Maria Czaplicka, ela não é muito conhecida e ela que traz esse primeiro termo, xamanismo e tudo. Mas eu estava lendo alguns estudos acadêmicos e existem algumas linhas hoje de estudo que dizem que o xamanismo começou na península da Escandinávia. E outras linhas que falam justamente desse começo do xamanismo como tradição xamânica, como a gente conhece hoje, mais organizada, vamos dizer assim, na Sibéria. Você já disse que isso é uma prática muito mais antiga do ser humano, mas esse primeiro reconhecimento de uma prática organizada com uma figura central xamã, nos teus estudos você chegou em algum lugar? Como é que foi isso? Nos meus estudos, eu me baseio mais realmente na Sibéria. Tá? Apesar de eu citar que os aborígenes australianos são um povo mais antigo do nosso planeta, há 100 mil anos. Eles estão aqui. Eu falei do corpo da xamã há 50 mil. E eles têm práticas xamânicas. Só que nas cavernas deles não foi encontrado, vamos dizer, pinturas do xamã nessa época. E como você falou da península aí, no caso, você falou Península Ibérica, né? Da Escandinávia. Não, porque, por exemplo, na Espanha e na França, tem lá a caverna de Trouillard, né? De Truffert, na verdade, né? E de Calvenat, na França, onde tem lá desenhos rupestres de xamãs, mas são desenhos de 30 mil anos, de 12 mil anos. Então, a gente não tem uma comprovação. Temos o que é dito, que chegou a nós, que pode ser exatamente... inclusive, já ouvi falar que também pode ser da Índia. Nós não temos essa comprovação, a gente não tem. Tá? Agora, o termo xamanismo surgiu na Sibéria. Sibéria. Agora, tem pessoas, inclusive, que dizem que o xamanismo ele é extraterrestre. Tá? Alguns falam que... pirâmides. Isso. Tem gente que fala que, por exemplo, os atlantes, né, praticavam o xamanismo. Mas assim, a gente não tem uma comprovação quanto a isso. Né? E como é que funciona o xamanismo que você pratica e em que situações você pratica? Quando, por quê? Atualmente, eu trabalho com, vamos dizer, o xamanismo praticado nos Andes, né? Como eu falei, ele é ligado à terra. E eu trabalho principalmente com a roda da medicina, tá? Mas não com a roda da medicina norte-americana, que a gente está acostumado, que é uma roda de medicina que são de 36 pedras, que é no circuito horário. E no nosso aqui, a gente faz no anti-horário.
Agora, aí você me pergunta, por que no anti-horário? Antes de tudo, a gente tem que respeitar a lei telúrica. Tá? A gente pegar a energia telúrica. Se eu estou no hemisfério norte, então eu posso fazer no sentido horário. Se eu estou no hemisfério sul, tem que ser no anti-horário. Por exemplo, o sol aqui, quando nasce, ele nasce ao leste. Tá? Quando você vai vendo ele no decorrer do dia, você pode ver que ele do leste ele está fazendo um caminho para o norte. Depois ele vai se pondo no oeste e à noite ele vai fazendo para o sul para nascer de novo no oeste. Se você for para o hemisfério norte, ele é o contrário. Ele vai no sentido horário. Você pode chegar lá e vai ver que do leste ele vai para o sul, vai se pôr no oeste, de noite vai passar pelo norte. E isso você vê principalmente na natureza. Você vê um cipó no hemisfério norte e um sobe no sentido anti-horário e o outro sobe no sentido horário. Então, aqui, eu respeito isso. Tá? E eu trabalho muito, como eu disse, o xamanismo andino, que ele é ligado também, tem muita influência do xamanismo amazônico. Então, nós trabalhamos, e nesse caso, a gente trabalha muito com cura, como nos norte-americanos, né? Apesar de exercer a função de sacerdote de um líder espiritual também. Realizar casamento, batizado, pilotar uma temascal andina. E eu trabalho com curas, eu trabalho com sucções, para tirar energia intrusa de um paciente meu, né? De recuperar uma alma perdida, que foi, ou ela se perdeu através de um trauma, ou que foi roubada por algum feiticeiro, algum ato de uma magia maléfica, entendeu? Aí esse é o meu tipo de trabalho, né? Então é um atendimento terapêutico nesse sentido, uma terapia para trabalhar essa questão da cura ou a questão de algum resgate de algum link com alguma alma, alguma coisa assim. Exatamente. E aí você bate tambor, a pessoa entra em transe, como é que é essa prática ali? É o seguinte, como eu falei, eu não gosto... essa batida do tambor, apesar do que eu falei, os siberianos, na Europa se praticavam o tambor, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, nós não temos muito o uso do tambor. Tá? Aqui na América do Sul, nós trabalhamos mais com maracá. Ah, legal. Tambor, as mate, que são as xamãs Mapuche, são mate, que são a maioria mulheres, e quando não são mulheres, são homens travestidos de mulheres, elas têm um tambor, que é um semisférico. Ele parece um globo terrestre cortado no meio, vocês já viram. Sim. Tem pedras dentro, então elas trabalham com cultrum. Elas usam esse tambor. Os pessoal aqui na Amazônia tem uma tribo, o Shuar. Shuar trabalha com um tronco e bate no tronco. Tá? Mas não tem um tambor como o norte-americano. Apesar de que hoje em dia o mundo está globalizado, né? Então, hoje em dia, você chega numa tribo e está lá, o pessoal toca violão e batendo no tambor. Né? Você pode ir, você vai no ar que você vê o pessoal, todo mundo está tocando violão. É um ritual de ayahuasca, está lá o pessoal tocando violão. Mas isso não faz parte tradicional. E, por exemplo, né, no xamanismo andino, eu sou muito tradicionalista. Tá? Eu, Wagner, sou muito tradicionalista. Então, apesar de que a gente, no meio urbano, na Urbis, a gente faz algumas adaptações. Né? Eu tenho que ver o que o meu cliente, meu paciente necessita, e eu, de certa maneira, eu trago a cosmologia dele, dependente até da religião dele, para o tratamento. Você adapta para ambientar melhor o paciente. Aí eu digo que eu não gosto do termo xamanismo urbano. Tá? Eu falo que é um xamanismo urbanizado. Né? Que eu trouxe para a Urbis, né? Mas não é. Eu uso a prática que eu aprendi originalmente, mas aí eu tenho que, para aquela pessoa entender, porque para realizar a cura, a pessoa tem que acreditar que vai ser curada. Então, eu trago toda uma cosmologia para que ela entenda aí que ela possa ser curada. Tá? E, como você perguntou, eu uso muito maracá. E eu trabalho muito com sucção. Tá? Com a energia, eu uso muito a sucção, através de sopros também para fora. Uso muito água florida. Né? Boto uma música mecânica, eu boto de computador, né? Eu não tenho assistentes, né? Nem tenho condições de ter um assistente com uma sessão xamânica assim, a não ser se fosse uma sessão grupal, né? Aí dá para fazer, pedir o auxílio de alguém que ficava tocando tambor, coisa e tal, né? E eu não faço uso de poder,
né, plantas mestras, como eu gosto de chamar, de enteógenos, nos meus rituais, vamos dizer, constantemente. Isso não quer dizer que eu não faça. Tá? Uhum. Eu, por exemplo, na minha tradição, nós trabalhamos com a chuma, que é o cacto São Pedro, conhecido como cacto São Pedro, que é da mescalina, né? Uhum. Então, mas nós podemos usar uma vez ao ano, que é no solstício de inverno, tá? Que seria no dia 21 de junho. Uhum. Agora, isso, quando eu posso fazer uma sessão uma mesada, que nós chamamos, que dura a noite toda com a chuma, com um paciente que eu estou precisando trabalhar com ele. Uhum. Aí eu tenho que resgatar ele, aí eu vou trabalhar com tabaco, vou fazer que ele aqui pela narina, vou derramar tabaco, tá? Macerado com álcool nas duas narinas dele para fazer uma limpeza energética, e depois eu vou trabalhar com pena de côndor e com a chuma, isso durante toda a noite. Eu aqui no meu espaço eu tenho uma opá, que é uma cabana de reza do Guarani, que é com areia, lá eu tenho uma fogueirinha, eu tenho uma rede, aí eu realizo meus trabalhos ali. Aí, assim, mas eu não uso... isso não quer dizer, e não condeno, tá? Eu não gosto, por exemplo, hoje, como está desenfreadamente o uso de plantas mestras, né? Porque hoje o pessoal trocou o chopp de final de semana, vou tomar um lasca ali. Isso eu acho falta de respeito. Tá demais, tá um pouco demais. Tem muita gente despreparada fazendo isso. A gente viu aqui alguns casos que a gente conhece de pessoas que realmente tiveram problemas sérios por causa disso. De ter surto psicótico, de desencadear uma série de questões psicológicas ali, que o espaço não estava nem um pouco preparado para lidar com aquilo. Então fica o alerta, né? Quando você tem realmente uma tradição, alguém que conhece, sabe lidar com aquele ambiente, é uma coisa diferente do que qualquer lugar que você vai lá, como você disse. O cara vai tomar, em vez de tomar o chopp de fim de semana, vamos ali tomar uma ayahuasca ali rapidinho. Mas dar uma... sexta, sábado e domingo, né? E não é, por exemplo, quando eu não sei, antigamente eram seitas, eu não sei hoje em dia se elas viraram uma religião. Eu ouvi dizer que viraram religião, o Daime, a Barquinha. Sim, o Daime... Eu confesso que não sei, mas me parece que sim, porque, na verdade, a ayahuasca só é autorizado para fins religiosos. Isso. Tá? Sim. Então, eles têm que ter uma autorização, né? Dizendo que ali é uma igreja, que eles podem, tanto que todas essas instituições têm o nome de igreja. Eu, por exemplo... Hoje você tem o Daime, você tem a Barquinha, você tem o DV. Acho que os três acabaram de algum jeito se encaixando ali para poder fazer o uso do Daime. E eles são religião, eles não são... Eles são religião, porque eles têm dogmas ali dentro. A UDV, ela segue mais uma linha espírita, né? Isso. A Barquinha também, mas uma linha espírita para o Van Daime, né? Que também chama, se não me engano. E a outra vai mais para o catolicismo. Então, tem essas influências, né? Eu, por exemplo, eu trabalho com eu tenho alguns pacientes que sofrem de depressão. Eu trabalho com ayahuasca, mas são doses homeopáticas. Não passa de uma colher de café, porque não é nada, é exatamente para a pessoa ficar mais calma, entendeu? Não entrar naquelas noias que tem. Porque, por exemplo, para ministrar isso, a gente tem que também fazer uma anamnese. Tá? Se a pessoa toma um remédio controlado, você não pode dar uma planta dessa de jeito nenhum para ela. De jeito nenhum. Se ela é constatada que ela sofre de depressão e tem que tomar um remédio, então você não pode dar, senão vai surtar. Como tem muitos casos aí de instituições que o cara surtou e matou o líder religioso, espiritual do local. Ou matou alguém que frequentava, né? A gente tem o caso daquele cartunista lá, o Glauco, que foi esse caso desse, né? 2007, 2008, se não me engano. Foi famoso por isso, né? O cara que matou ele é um cara que estava fazendo uso exagerado já estava entrando ali teve um surto psicótico. Eu queria, antes da gente finalizar, voltar para o seu livro e que você contasse um pouco para a gente o que o leitor vai encontrar no seu livro. Para quem você indica, o que a pessoa vai... Primeiro o nome desse livro novo, né? E o que o leitor vai encontrar nele. Exatamente. O livro chama-se Xamanismo, O Caminho do Coração. Ele vai encontrar basicamente tudo que ele quer saber sobre o xamanismo, tá? Eu falo sobre a origem do xamanismo ali,
Eu explico o que é o xamanismo, depois eu explico a profissão xamã, eu falo sobre as tradições pelo mundo, tá? Eu falo de mais de 60 etnias, dos quais eu mantive contato com pelo menos 30 em loco, diferente do nosso querido Eliade, que ele pegou livros, conheceu, ele não foi nenhuma tribo e escreveu o livro. Eu mantive contatos com a nossa querida Marie, também manteve contato com outros. Então, e eu falo do xamanismo na Sibéria, na Ásia, né, dos siberianos, na Mongólia, no Japão, na China, na Coreia, na Índia. Falo no Círculo Ártico, das tribos do Círculo Ártico, das tribos norte-americanas, das padarias, das florestas, do oeste selvagem, dos havaianos, da Mesoamérica, da América do Sul, da Patagônia, dos andinos, dos amazônicos, dos pampas. Falo também na África, apesar de na África a gente não diz muito ser xamanismo, né? Porque o xamanismo, a gente fala que o xamanismo é a arte do êxtase, né? Então tem que tentar entrar num estado xamânico de consciência e realizar o voo da alma. E na África, são poucos povos que têm o voo da alma. Tá? Mas tem. Então é xamanismo africano. Tá? Então eu falo deles, que é do Zulu, que é dos Bogoras, dos Dakoga, na verdade, né? Dos pigmeus. Os pigmeus, por exemplo, eles fazem uso da planta mestre do Eboga. Tá? Aí falo da Oceania, e falo, na Oceania eu falo da Nova Zelândia, da Polinésia, né, no caso, né, e da Austrália. E na Europa eu falo do Sami, que é aquele xamã que eu conheci, que era um xamã basco, que a mãe dele era Sami, e falo um pouco dos celtas também, do xamanismo celta, que pouco se fala dele. Tá? E existe mais xamanismo por aí. E eu falo sobre a roda da medicina, como eu falei, eu explico a norte-americana, a sul-americana, eu falo sobre ritos e cerimônias, eu falo sobre como se atingir o voo xamânico através da dança, através de instrumentos, através da meditação, através de plantas enteógenas, e também eu falo sobre os aliados de poder, que aí vem uma pergunta que você fez anteriormente, que o pessoal hoje em dia, ele quer saber duas coisas quando faz um workshop. Vai ter ayahuasca? Isso é uma coisa. Eu quero descobrir meu animal de poder. Mas não é assim. Tá? Antes dos aliados, nós trabalhamos com 3 reinos. Tá? É o reino mineral, o vegetal e o animal. E ainda tem o fungo. Temos 5, e tem ainda o vírus, que é outro reino. Está aí a Covid que nos deixa... Entendeu? É outro reino que a gente desconhece, mas são reinos. Né? E, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que descobrir no caminho xamânico é a sua pedra de poder, que é onde você vai ser a sua fundação. Seu poder vai estar ali nela. Ela vai ser a sua fundação. Entendeu? Depois você vai conhecer a sua planta de poder, que ela vai te dar o equilíbrio. E aí, o seu animal de poder, que não é seu animal, tá? E aí eu explico bem no livro que não é seu animal, essa é uma relação de trabalho, tá? É uma cooperação, é uma sinergia entre o animal e o ser humano. Ele vai se apresentar e não vai ser por exemplo, o que eu falo no livro, o pessoal, por exemplo, o tambor, ele não vai fazer entrar em estado xamânico de consciência, tá? Ele vai deixar, na verdade, no estado mais hipnótico, em que a pessoa pode direcionar você a encontrar um animal. A pessoa está ali, agora você vai entrar na floresta, direciona. Mas não quer dizer que esse é o animal de poder, o totem. Tá? Ele tem que se apresentar. E tradicionalmente, como é que ele se apresenta? Ele se apresenta quando você vai fazer uma jornada de busca de poder, que a gente chama hoje em dia de busca da visão. A pessoa vai passar 4 dias num lugar ermo, e 3 noites, 4 dias, 3 noites, sem água e sem comida, com a fogueira ali na sua frente, com você alimentando essa fogueira com galhos, que ali você está jogando tudo aquilo que você não quer no galho. Dentro do galho você coloca, isso aqui eu não quero mais egoísmo, você vai lá e queima esse galho. Tá? Você bota uma fogueira, faz uma série de galhos, bota 100 galhos aqui e pode ter certeza que você vai sair de lá
você ainda vai ter galho aqui, tá? Para queimar. E aí, quando chegar a hora, este animal ele vai se apresentar para você. Vai dizer, eu sou fulano, eu estou aqui, quero trabalhar em conjunto contigo. E aí sim, vai ter essa relação de trabalho. Tá? Porque e a gente vai aprender a dançar com o animal, ele vai ensinar a gente a entrar no estado xamânico de consciência amplificada. Não é seu animal de poder, meu animal de poder. Ele é um trabalho, ele é o nosso companheiro. Ele vai ser um batedor em outras dimensões. Uhum. Quando a gente for para o mundo dos espíritos, ele vai ser o batedor. Como nós também, eles podem nos convocar para a gente ser o batedor dele aqui no nosso plano. Tá? Então, é uma cooperação mútua. E aí, nesse livro, você fala de tudo isso. Mas você tem esse livro, ô Wagner, é o quarto livro que você está lançando, né? Você tem outros 3 livros anteriores. Quer falar um pouquinho para a gente desses outros 3 também? O primeiro livro, ele está esgotado atualmente, né? No futuro, quem sabe eu volte a publicá-lo. É o Caminhando com os Ventos. É autobiográfico, né? São meus primeiros passos no xamanismo aqui em Brasília, depois que eu voltei do Caminho de Santiago, e os meus primeiros passos também nos Andes, tá? Ou seja, ele tem um recorte que ele vai, por exemplo, então, de 1993 até 2002. Ele tem esse recorte. E aí eu explico como é que funciona a roda na medicina, tá? Lá nos Andes. E no segundo livro, chama-se Xamanismo Visceral, esse foi editado pelo Alfabeto também. O primeiro não, tá? O primeiro foi o Livro Rápido de Recife. Xamanismo Visceral, ele começa na África, eu passei um período lá, que foi 2003, 2004, e aí meu retorno de novo para o Brasil, né? E a conclusão dos meus estudos nos Andes. E aí, por fim, eu lancei o Xamanismo nos Andes, né? Cosmologia, Mitos e Ritos, que exatamente aí é um livro mais técnico. Os dois são, primeiro, como falei, são autobiográficos. É um livro mais técnico, eu conto a história do xamanismo nos Andes, o que vem, mais ou menos como esse aqui, tá? O atual, né? Esse aqui eu faço mais no nível mundial e do outro são nos Andes. Tanto que ele era um capítulo desse. Mas aí eu fui fazer uma palestra para um amigo meu, do canal Consciência Próspera, o Samuel, não sei se vocês conhecem. Sim, o Samuel, conhecemos, claro. Aí fui fazer uma palestra para ele de 30 minutos, renderam 300 páginas. Eu lancei o livro. Eu comecei a falar isso. Aí foi feito o livro. E aí eu tinha um esqueleto desse ali, que foi um curso que eu lancei em 2010, de introdução ao xamanismo, e era mais ou menos o esqueleto desse livro que eu estou lançando agora, né? Muito bom. Espetacular, né? Espetacular. E aí, quem quiser, né, a gente vai deixar o link aqui embaixo para as pessoas, mas, por exemplo, quem quiser falar com você, quiser tirar alguma dúvida, depois que a pessoa leu o livro, quais são suas redes sociais, onde que a galera te encontra? Eles podem escrever para o meu e-mail, né? Wagner com W, né? Wagner@xamanismo.com, ou pode entrar pelo meu site também, xamanismo.com, né? Chama-se Caminho Xamânico site. Minha rede social, eu tenho o Instagram, que é Vagfrota, WAG Frota, né? Boa. E eu tenho também no Instagram, eu tenho um outro que chama-se Xamanismo_Visceral. E tem o Facebook, mas aí por ali já falam comigo. Alguma indicação de alguma prática, de alguma coisa? O que você deixa de mensagem final aí para o público para falar sobre o xamanismo? A prática é muito difícil de falar, né? Mas assim, eu gosto muito. Eu falo muito, inclusive, no primeiro livro eu falei. Uma pessoa que está cansada, por exemplo, do dia a dia do trabalho, né? Quando está esgotada no final de semana, no sexto, né? Então, antes de você fazer o seu happy hour, você está cansado da semana, antes de abrir uma cerveja, seja lá o que for, e vai para um parque, né? Ou vai para um lugar na natureza que puder, tira o sapato, caminha pela terra, sente a terra sobre os pés, né? E abraça uma árvore. Sabe? Então se recosta nela e pede para ela tirar aquela energia densa, tá? Daquela semana atribulada e tenha fé de que isso vai realmente acontecer, porque ela vai tirar. Tá?
Só que tem uma coisa muito importante nisso. Quando você se levantar desse lugar, ou então deixar de abraçar a árvore, você tem que deixar algo em troca. Então, você deixa um pouquinho de tabaco, um pouco de fubá. Não tendo isso, de repente, um pouquinho do seu cabelo. Tá? Eu já fiz isso. Para a árvore deve ter sido muito valioso, porque eu quase não tenho. Você também foi, né? Ela deve ter ficado felizona. Falou, olha, deixou um pouco do cabelo dele para mim. Wagner, muito obrigado por essa conversa, muito bacana. Eu estou interessadíssimo no livro, de verdade, falando autenticamente mesmo. Muito obrigado por esse bate-papo, por ter se deslocado, né, do interior para vir falar com a gente aqui. E é isso, né, Léo? É isso, a gente vai... O pessoal do Alfabeto vai mandar o livro para a gente, deve estar para chegar aí. E aí, na próxima live que a gente tiver, a gente já vai mostrar o livro aqui também. Sucesso com o lançamento do livro. A gente vai estar lá na Mystic Fair, vai estar torcendo lá o pessoal do Alfabeto. Tem um grande lançamento em cima dele. A hora que for lançar alguma coisa nova, sinta-se em casa para a gente bater um papo aqui sobre o livro novo também. Eu que agradeço a vocês e me sinto muito honrado de participar do canal de vocês, que é um canal que atinge um público tão grande. E eu sou fã. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. E você, deixa os comentários aqui embaixo, siga-nos nas redes sociais. Um beijo no seu coração e até a próxima.